E aí, Denise, com relação a esse exemplo do português, a gente tem algo semelhante no espanhol, que seria o uso do pronome se. Porque o que acontece? Se a gente pega exemplos como se me quemó el arroz, né? Esse se que aparece antes de me queimou, e aí depois inclusive queimou, conjugado na terceira pessoa do singular, é justamente um caso para indeterminar e para retirar a culpa da própria pessoa, né? Por exemplo, eu estou lá na minha casa fazendo o almoço e aí na hora de preparar o arroz, de repente ele passa do ponto e queima. E aí eu vou chegar para outra pessoa e falo, mira, se me queimó el arroz. Ou seja, eu não tenho culpa, né? Eu retiro a culpa de mim. A escolha, né, dessa estrutura linguística foi justamente para estabelecer esse sentido, né, Patrícia? Uhum. Então, vai muito além, né, dessa forma que nós costumamos trabalhar com a língua. Essa avaliação que só quer saber se o aluno, né, sabe a nomenclatura. Nós queremos saber se ele sabe aproveitar, né, esse tipo de sujeito, esse tipo de conjunção, esse tempo verbal dentro do enunciado, dentro da produção do discurso. Isso em qualquer língua, na nossa, no espanhol, no inglês, em qualquer língua. E a nossa avaliação também deve partir destes objetivos. Portanto, nós avaliamos para verificar, para auxiliar, né, vamos dizer, essa competência linguística seja desenvolvida. E ela só vai ter uma prática eficaz, nós só vamos ter uma prática eficaz se essa avaliação for contínua, se nós possibilitarmos avaliar, né, repensar, reestruturar nossa prática para poder, né, trabalhar com esses alunos para que eles desenvolvam essas habilidades. Portanto, uma prova de 0 a 10 que cobra, né, só nomenclatura, que, vamos dizer, a memorização, não é uma avaliação. Mensurar é vamos dizer assim, é para um final de processo. E será que o processo ensino-aprendizagem tem fim, Patrícia? E aí que está. Sempre é um processo contínuo, né? Inclusive, nós estudando aqui no nosso curso de graduação, depois que terminar o curso de graduação, que a gente finalizar essa etapa do processo nosso de aprendizagem, será que acabou aí? Não acabou não, né, Denise? Não, e quantas vezes nos deparamos com situações da língua que a gente ainda não tinha visto e tem que estudar e tem que analisar o porquê daquilo. Estamos sempre aprendendo. Mesmo porque não existe aquela frase de que, vou aprender tudo de uma língua. Tudo é um pouco difícil. Será que a gente sabe tudo de português? Nós, como falantes, como professores, como professores. Né? Será que sabemos tudo de língua portuguesa? Imagina de uma língua estrangeira. De jeito nenhum, né, Patrícia? Estamos sempre aprendendo. E nosso aluno, então, também. Exatamente. Aí eu te pergunto, Patrícia, como avaliar o processo de aprendizagem, a aquisição da língua espanhola? Bom, e aí quando a gente vai especificar para a língua espanhola, nós temos que recordar, temos que relembrar tudo aquilo que já falamos nas nossas outras aulas, inclusive nas aulas de metodologia, né? Que aí a gente pode retomar, inclusive, processos avaliativos relacionados a habilidades linguísticas de um falante. E aí a gente vai ver como que está a leitura desse nosso aluno na língua estrangeira. Como é que ele está escrevendo no idioma estrangeiro? Como que ele está ouvindo pessoas falando nessa língua estrangeira? E como é que será que ele mesmo está pronunciando na língua estrangeira? E aí, não simplesmente pronunciando, por exemplo, ou escrevendo palavras soltas, ou ouvindo palavras soltas, ou lendo palavras soltas, mas tudo isso conectado, tudo isso junto, ou seja, que esse processo avaliativo não seja simplesmente em pontos encaixotados ou engavetados, mas que a gente perceba também todas essas competências necessárias para que uma pessoa possa de fato se comunicar na língua estrangeira. Como que está esse processo de aprendizagem do nosso aluno nessa língua estrangeira? Será que ele está desenvolvendo, ele está aprendendo cada vez mais? Utilizar essa língua em vários tipos de situações, em vários tipos de contextos?
né? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que buscar essa avaliação, né, Denise? E nós temos que pensar o seguinte, as questões das avaliações, além de trazer novo conhecimento, né, Patrícia? Ou reforçar um conhecimento, ela deve ter um objetivo, porque para eu avaliar, né, em relação à língua, avaliar os estudos da língua, a aprendizagem em relação à língua não é um fator muito simples, não. Por quê? Envolve fatores linguísticos, envolve fatores sociais, né? Envolve fatores afetivos, vários fatores que nós já vimos aqui que interferem no processo de aquisição de uma língua, né, Patrícia? Exatamente. E aí, se você não tem um objetivo, como? Né? Se esta questão, na hora de ser produzida, na hora de ser pensada, estruturada, não tiver um objetivo específico, né? Na verdade, você não conseguirá fazer realmente uma avaliação. Você estará mensurando. E aí nós chegaremos aí no outro nosso slide, né, Patrícia? Isso mesmo. Chegaremos nos tipos de avaliação: formativa, diagnóstica e emancipatória. E aí, Patrícia? Bom, aí a gente tem 3 modelos diferentes, né? Saindo um pouco daquele padrão também de formação, de avaliação tradicional e de uma avaliação contínua, que mais adiante a gente vai especificar esses 2 tipos. Mas entre esses nós temos a formativa, a diagnóstica e a emancipatória. Qual diferença será que a gente pode atribuir a cada um desses tipos de avaliação? Quais seriam os objetivos relacionados a esses tipos de avaliação, né? Justamente isso que a gente vai tratar agora. E aí você tem um exemplo, não tem? Eu gosto de dar um exemplo bem simples, que fica bem claro, né? Que muitas vezes nós pecamos no nosso trabalho. Preocupamos com a avaliação só somativa, né? Aquela avaliação que a gente marca o dia da prova, o dia da atividade avaliativa, e o nosso aluno estuda ali, quase engole o livro, né? E chega lá e faz aquela avaliação, e ele tem a nota. E aí, eu pergunto para vocês, vamos usar um simples exemplo. Você vai dar banho num bebê. Você enche a banheira de água quente. Você põe a mão nessa água e vê, epa, a água está muito quente, eu preciso temperá-la mais. Aí você joga mais um pouquinho de água. Você põe a mão de novo lá. Ainda está quente para o toque da sua pele. Você pensa, esse bebê tem a pele mais fininha do que a minha. Você joga mais água fria lá. Torna a colocar a sua mão até você encontrar a temperatura ideal para o banho desse bebê. Certo? Agora vamos a uma outra situação. Você enche a banheira de água quente, nem lembra de olhar se aquela água está totalmente quente, ó, joga o bebê lá dentro. Coitado. E o bebê se queimou. Se queimou de outro jeito, é só levar para o hospital. Se a água estava boa, sorte dele, o banhozinho vai ser gostoso. Isso. Né, Patrícia? Mas, na verdade, são 2 exemplos que mostram para nós bem uma avaliação formativa e uma avaliação somativa. Olha só, na avaliação formativa, o produto não está pronto. Você testa, vai dando oportunidades a esse produto de chegar a um ponto ideal. E no segundo momento, você entregou o produto pronto. Você colocou a água lá e jogou. Quem ia testar mesmo era o corinho do bebê, né? Exatamente. Ou quente ou frio, né, Patrícia? Que é dar o diagnóstico da situação. Depois. Né?